Todos os dias, 13 cristãos no mundo todo são mortos por causa de sua fé. Todos os dias, 12 edifícios ou templos religiosos são atacados. Todos os dias, 12 cristãos são injustamente presos ou detidos e outros 5 são sequestrados. Tudo isso é o que relata a lista de perseguição mundial de 2021. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. O programa de hoje será uma reportagem especial feita por mim e pelo André sobre a perseguição aos cristãos. E é uma prévia da nova série que lançaremos mês que vem sobre a história da igreja. Os cristãos são perseguidos desde os tempos bíblicos. Atos 4 marca o início dessa perseguição, logo após a descida do Espírito Santo com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, afirma-se que esse foi o início da perseguição aos cristãos. A perseguição ocorre quando cristãos e as suas comunidades experimentam algum tipo de violência ou pressão por razões relacionadas à sua fé. No mundo todo, estima-se que cerca de 340 milhões de cristãos sofram perseguições. A perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai com o movimento das ondas do mar. Existiram alguns períodos de tolerância conquistados com muita dificuldade, mas sempre seguido de novos ataques, sejam eles a fé em si ou até mesmo de forma institucional. No contexto mundial, nós do Ocidente temos enfrentado um longo período de liberdade religiosa, apesar de que não há muitas garantias de que essa liberdade continue. Por outro lado, o Oriente Médio enfrenta a perseguição na sua forma mais abrangente e enfática. Atualmente, 13 países estão classificados como em perseguição extrema, segundo dados da organização Portas Abertas. Dentre eles, podemos citar os 5 primeiros: Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. A religião cristã chegou de uma forma muito tardia no país número 1 do ranking. Apenas em 1603, a Coreia do Norte teve acesso ao cristianismo por meio de um diplomata que havia ido a Pequim. Mas logo depois, em 1758, houve a proibição do cristianismo na Coreia do Norte. E estima-se que entre 1801 e 1866, quando houve o ápice da perseguição cristã, tenha ocorrido em média 8.000 mortes de cristãos naquele país. Apesar disso, em 1907 houve um grande avivamento naquele país, após a anexação da Coreia do Norte ao Japão, momento em que a capital Pyongyang chegou a ser conhecida como Jerusalém do Oriente. Mas os japoneses perseguiam os cristãos para forçá-los a se curvar ao imperador. Em 1948, houve a divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e desde então a Coreia do Norte passou a ser regida por um sistema político comunista, o que contribuiu significativamente para a perseguição aos cristãos naquele país. A partir de então, muitos cristãos fugiram e dezenas de milhares foram mortos, presos ou banidos daquele país. A igreja passou a ser clandestina e não podia ter mais presença visível como antes. O país é número 1 na lista mundial da perseguição desde 2002. O número de cristãos perseguidos teve um aumento de 30% em 2020. Isso é o que mostra dados da organização Portas Abertas, que monitora os índices de violência aos cristãos desde 1955. Em 2020, mais de 340 milhões de religiosos foram perseguidos, contra 260 milhões de casos reportados em 2019. O número de mortos subiu 60%, saltando de 2.983 em 2019 para 4.761 em 2020. Segundo a organização, houve um aumento da violência e da opressão em algumas áreas específicas, como por exemplo o continente africano. Na China e na Índia, o uso de tecnologia para monitorar os cristãos fez com que houvesse um aumento no número de ameaças. Mas mesmo assim, a China só ocupa o 17º lugar no ranking. E no Brasil, será que temos perseguição também aos cristãos?
Como já dito antes, a perseguição é mais abrangente no Oriente. No entanto, apesar de estarmos do outro lado do mundo e aparentemente termos liberdade religiosa, enfrentamos outro tipo de perseguição, a institucional. Aqui no Brasil, a Constituição Federal nos garante que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No entanto, mesmo tendo esse direito assegurado pela nossa Carta Magna, temos observado também uma perseguição à nossa crença e princípios através da criação de leis, decretos e normas que querem impor a nós ideologias e proibições que vão contra os nossos princípios e valores cristãos contidos na Bíblia, que é o nosso guia. E a pandemia do Covid-19 causou impacto na perseguição aos cristãos? A resposta é sim. Com a imposição da quarentena, medida sanitária sugerida pela Organização Mundial da Saúde, muitos trabalhadores ficaram impedidos de laborar e foi oferecida uma ajuda do governo para a população carente. Nós não consideramos que a imposição de uma quarentena seja uma forma ativa de perseguição aos cristãos, mas com certeza podemos afirmar que a pandemia causou um êxodo, a saída de muitos cristãos e que levaram inclusive muitos a abandonar a sua fé. Em alguns países como Índia, Vietnã e Nepal, foi negado qualquer tipo de auxílio pelos governantes aos que se diziam cristãos. Ainda, alguns cristãos indianos relataram que foram tratados de forma diferente nos hospitais públicos do país. Os hindus ficavam separados dos muçulmanos e cristãos e muitas vezes recebiam até mesmo atendimento prioritário. E em locais da África subsaariana, onde há ação de grupos extremistas, os ataques às vilas cristãs continuaram mesmo nos períodos de quarentena. Além disso, radicais islâmicos espalhavam falsos boatos de que os cristãos eram os culpados e os mais atingidos pela pandemia, o que certamente causou uma perseguição ainda maior. Muito além do contexto bíblico, todos nós sabemos que um grande exemplo de uma nação perseguida é a nação de Israel. Inclusive, as duas últimas grandes perseguições foram bem recentes. Em 1478, a Inquisição Católica da Espanha perseguiu principalmente judeus e seus descendentes, acusados de praticar os seus credos em segredo. De acordo com estimativas, em 3 séculos houveram mais de 150 mil judeus perseguidos, e aproximadamente 5 mil deles foram executados, sendo que muitos deles, inclusive, foram queimados vivos em praça pública. Já no século XX, a comunidade judaica sofreu uma das maiores atrocidades da história. Com a chegada de Adolf Hitler ao poder, ele colocou em prática suas ideias de purificar a nação alemã das influências judaicas. Na Noite dos Cristais, em 9 de novembro de 1938, Hitler ordenou a destruição de bens e propriedades jurídicas dos judeus e a prisão de mais de 30 mil deles. Isso deu início a uma era sombria chamada Holocausto. Instituído por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, durante o Holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. De acordo com o Museu do Holocausto nos Estados Unidos, além dos quase 6 milhões de mortos confirmados, estima-se que o número de vítimas perseguidas e torturadas pode chegar a 20 milhões de judeus. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da história da Igreja. Mas, com certeza, para aqueles que viveram as principais perseguições que varreram a história, ser perseguido fazia parte de algo normal da vida cristã. O que mantém cada um dos cristãos perseguidos é a perseverança. Assim como na trajetória de Israel, Deus nunca desamparou seu povo e sempre deu o escape necessário quando precisavam. A Bíblia nos fala, inclusive, em Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Paulo já nos alertava sobre isso em 1 Coríntios 4, dos versículos 11 a 13, de que seríamos entregues à morte todos os dias por amor a Cristo, para que a vida dele se manifeste através do nosso corpo carnal.
mas há uma esperança para os cristãos que perseverarem até o fim, conforme está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 13. Será salvo.